Neste momento, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Ministro, eu gostaria de agradecer muito o fato de o senhor ter aceitado o nosso convite para estar aqui no CNN 360. A gente já vinha conversando para falar muito das realizações também que estão sendo conduzidas na sua pasta. A gente vai abordar um pouco isso, mas antes, diante do tamanho dessa tragédia, é inevitável que a gente fale um pouco sobre essa ação orquestrada do governo federal. Gostaria de uma ajuda do senhor, que é próximo do presidente Lula, também uma figura muito atuante dentro do PT, sobre esse trabalho articulado, governo federal, governo estadual e prefeituras, para minimizar o impacto dessa tragédia. Boa tarde, muito bem-vindo ao CNN 360. Boa tarde, Clarice Oliveira, Pedro Venceslau, Basília Rodrigues e Jussara Soares. Primeiro, nos solidarizar com o povo do Rio Grande do Sul. Várias pessoas perderam suas vidas, outras perderam seus bens, seus pertences e todo tipo de problema. O Rio Grande do Sul hoje é o epicentro das mudanças climáticas e dos extremos das mudanças climáticas. Secas severas, o Rio Grande do Sul viveu no começo do ano passado, enchentes, ciclones e esse volume de água que levou pontes, que levou barragens, que entrou nas cidades. Esse nível de extremos climáticos é gravíssimo e nós nos engajamos cada dia mais, o presidente Lula, na liderança para que os países que emitem gases de efeito estufa possam diminuir a emissão, acelerem a transição energética para que a gente possa diminuir os efeitos da crise climática. O presidente Lula, desde o primeiro dia desses eventos no Rio Grande do Sul, ele já mandou o Exército, a Aeronáutica para acudir o povo do Rio Grande do Sul. Mandou helicópteros, mandou aviões, mandou mantimentos e ontem, viajando com ele, a única preocupação que ele teve foi sobre esse evento no Rio Grande do Sul. E hoje ele está lá para trabalhar junto com o governador, junto com as prefeituras, dizendo o que o governo federal vai oferecer para atender a população do Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, agora às 18 horas, tem uma reunião na Casa Civil, comandada pelo ministro Rui Costa, exatamente para oferecer as políticas para atender o povo do Rio Grande do Sul. Mas nós temos que ter um olhar nos efeitos desses desastres e o outro olhar na reversão dessa crise climática que acelerou demasiadamente. E o Rio Grande do Sul pode relatar, e o povo do Rio Grande do Sul, vítima desses efeitos climáticos, pode relatar como eles estão sofrendo. E todo mundo tem responsabilidade, principalmente o mundo desenvolvido, que foi quem emitiu o CO2 e que precisa, inclusive, ajudar os povos do Sul global, a fazer frente em relação aos efeitos extremos e, ao mesmo tempo, acelerar a limpeza da sua matriz energética para que o mundo não viva efeitos dessa natureza. Ministro, eu vou trazer aqui para a nossa conversa o Pedro Venceslau para ele fazer uma pergunta para o senhor. Ministro, eu vou mudar um pouco aqui de assunto, porque eu conversei ontem com a Margarida da Silva, líder do MST, que coordena a invasão/ocupação à sede do INCRA em Alagoas. Ela diz que a ocupação/invasão continua e só vai acabar quando houver a substituição do superintendente Júnior Rodrigues Nascimento, que foi indicado pelo Arthur Lira, mas que é um filho de assentados, é um assentado também, tem uma história no movimento, pelo José Ubiratã Rezende Santos, que é um funcionário de carreira do INCRA e que tem o apoio dos 7 grupos que estão ali ocupando a sede do INCRA nesse momento. O governo está diante de um impasse? Qual é a chance dos movimentos serem atendidos? Veja, Caio, nós trocamos o superintendente lá de Alagoas exatamente porque os movimentos reivindicavam essa troca em função dos conflitos existentes entre o superintendente e os movimentos sociais. Ora, nós fizemos a troca e colocamos um filho de assentados, com que nós queremos estabelecer o diálogo com os movimentos sociais. E também não só sobre esse tema, mas também sobre as políticas públicas para
a área do campo, para a área rural, para os assentamentos, para os agricultores familiares. Esse impasse, eu não sei ao que está levando, porque eles já conseguiram a mudança e agora a gente botou outra pessoa com orientação clara, trabalhe junto com os movimentos. Mas não bastasse essa orientação, nós também mandamos uma equipe que foi discutir as demandas e essas demandas igualmente serão atendidas. Agora, eu acho que o movimento tem que fazer um gesto e o movimento deveria fazer o gesto de sair da sede do INCRA para a gente começar esse trabalho, porque o tempo não para. E se a gente perder tempo, quem está perdendo são eles. Por essa razão, eu acho que eles foram atendidos na mudança, ao mesmo tempo, o substituto orientado que está para atender e tratar bem os movimentos sociais e também as demandas negociadas, inclusive, com a direção do INCRA nacional e com a direção do MDA. Não está em questão a substituição desse novo superintendente, não está em questão. Ele continuará o superintendente e o que a gente pede é para que os movimentos possam sentar-se à mesa com ele, negociar. A direção nacional do INCRA, através do seu presidente César Aldrigues, está chamando ele aqui na segunda-feira e é por isso que nós entendemos que se retira razões agora para continuar essa ocupação. O único resultado dessa ocupação é um resultado que atrasa as entregas. Agora que a gente fez o programa Terra da Gente, a chamada prateleira de terras, toda a estratégia, em Alagoas nós estamos com uma estratégia muito forte, robusta, nós não podemos atrasar essas entregas. E é por isso que nós não podemos transformar politicamente. Eu termino dizendo o seguinte, até hoje a regra de nomeação de superintendentes do INCRA foi a regra que passou pelo governo. Nunca, em nenhuma situação, o movimento indicou para o governo quem devia ser o representante. Né? Foram outros mecanismos. E é por esse aspecto que nós não podemos aceitar que tenha esse tipo de reivindicação para que a gente possa manter esse bom diálogo, fazer o trabalho para assentamentos reforma agrária. Né? E quanto mais tempo eles ficarem no INCRA, mais demora o programa de reforma agrária no estado de Alagoas, e é lamentável. Ministro, eu gostaria de pedir para o senhor aprofundar aqui rapidamente um tema. Eu preciso que o senhor seja breve, que a gente está com o tempo muito apertado, a respeito desse programa que o senhor citou, porque esse é, por exemplo, um dos gestos, dos acenos muito claros, muito evidentes que o governo federal fez na direção do MST. Não era para o movimento estar mais calmo, estar dando mais apoio para o governo? Peço desculpas para pedir brevidade para o senhor e em seguida eu jogo para a Jussara. Clarissa, essa ocupação é em um estado brasileiro. Eu creio que a relação com o movimento no Brasil é de boa qualidade e em Alagoas não é o MST somente, são vários, são 7 movimentos que ali participam. Não é? Esse programa Terra da Gente, nós ampliamos a estratégia de assentamentos no Brasil. Em primeiro lugar, o governo, depois de 7 anos que nos colocava dinheiro, colocou 530 milhões para comprar terra para assentar famílias. E hoje eu tive a notícia da primeira terra que foi paga no dia de hoje, no sul da Bahia, naquele conflito com a Suzano do ano passado. Então, hoje nós já conseguimos negociar 5 áreas com a Suzano para destinar aos movimentos sociais. Em segundo lugar, nós estamos à frente da Câmara de Gestão das Áreas Públicas, destinando áreas públicas para novos assentamentos. E tem 3 novidades. Quais são as novidades? Aquela que permite com que tenha um encontro de contas com os bancos públicos e nesse encontro de contas com os bancos públicos nós possamos transferir os bens que estejam em mãos dos bancos públicos para assentar famílias. E aí tem bens muito bons,
bem localizados, produtivos, né? Outra estratégia é a estratégia de pagamento das dívidas pelos estados com bens que serão destinados para a reforma agrária. Isso nós já conseguimos, está no decreto, e estados já começaram a se animar, a apresentar bens, nós os selecionaremos para destinar à reforma agrária. E uma terceira estratégia é a dação em pagamento, bens de grandes devedores que poderão ser dados em pagamento de dívidas. Nós já recebemos uma oferta de uma área de 7 mil hectares no Paraná. Eu falei em 3, mas tem uma quarta estratégia, que é a estratégia de bens fruto de ilícito, trabalho análogo a trabalho escravo, plantio de drogas. Esses também vêm para destinar para a reforma agrária. Por isso, nós alargamos a estratégia para a reforma agrária e fizemos esse anúncio. Por essa razão que eu creio que esse é um fato localizado. Não podemos compreendê-lo como um problema na relação governo e movimentos sociais. Aí você pode ver as bandeiras, você pode ver que nessa bandeira, essa mesmo está aparecendo na sua tela, é de um outro desses 7 movimentos, né? Mas são 7 movimentos que estão ali. Ministro, Jussara Soares tem uma pergunta para o senhor. Ministro, vamos voltar aqui a falar de chuvas. Hoje eu recebi algumas imagens pela manhã de algumas lavouras ali no Rio Grande do Sul totalmente destruídas, alagadas, maquinário destruído. Queria saber qual é o plano, como que o governo está se preparando para salvar ali, né, socorrer essas famílias, muitas delas produtoras lá no Rio Grande do Sul. Olha, hoje, como eu disse, às 6 da tarde, terá uma reunião na Casa Civil, comandada pelo ministro Rui Costa, exatamente para ver como elaborar políticas para atender as famílias do Rio Grande do Sul. No ano passado, nós fizemos 2 gestos para os trabalhadores rurais e para os proprietários rurais. O primeiro deles foi a suspensão do pagamento dos financiamentos. Então, eles receberam uma suspensão do pagamento dos financiamentos e, com isso, alivia o pagamento das dívidas. A segunda providência que foi tomada no ano passado, e creio que possa ser uma providência a ser tomada esse ano, foi a providência de destinar uma linha muito subsidiada do BNDES para reconstruir o que se perdeu, recomprar tratores, reconstruir eventuais instalações e investimentos que foram feitos e recuperar a propriedade agrícola. Então, essas foram as 2 providências no ano passado que, creio eu, serão revisadas à luz da experiência do ano passado para se apresentar uma nova proposta para atender aqueles agricultores e agricultoras que perderam. Por exemplo, quem perdeu animais, né? Perdeu currais, perdeu estufas, perdeu máquinas, esses serão destinatários de um apoio governamental do presidente Lula. Ministro, muito obrigada pela presença. Nós conversamos aqui com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Muito obrigada por participar aqui do CNN 360. Muito obrigado, Clarice Oliveira, Pedro Venceslau, Basília Rodrigues, Jussara Soares e todos os telespectadores da CNN 360.